Paz do Senhor, boa tarde a todos, que nós possamos continuar nos sentindo totalmente envolvidos no amor eterno do nosso Deus e Pai. Que essas ministrações continuem falando grandemente em nossos corações e que nós possamos permanecer absorvendo e crescendo cada vez mais e mais no conhecimento e na graça do Senhor. Eu quero dar aqui a minha contribuição em relação à primeira carta que Paulo escreveu ao seu filho na fé, Timóteo. Falar do local de origem dessa carta não é fácil, devido ao fato de não termos informações suficientes para identificarmos com segurança o local de origem dessa carta. É dito que a melhor proposta é de que realmente essa carta tenha sido escrita na Macedônia. O apóstolo Paulo, ele escreve no primeiro capítulo de 1 Timóteo, no versículo 3, que quando ele estava rumando para a Macedônia, ele rogou que Timóteo permanecesse em Éfeso. Ou seja, é bem provável então que ou durante essa viagem, ou quando ele chegou na Macedônia, ele tenha escrito essa carta. Então é bem interessante nós deixarmos aqui registrado de que não existe uma identificação segura, porém nós temos aqui um ponto de partida, nós temos uma base informativa para acreditarmos que Paulo poderia estar em Macedônia ou indo para lá quando ele escreveu essa carta. A respeito da data, ela acaba sendo tão incerta quanto o local de origem da carta. Acaba sendo incerta no sentido de que existem bastante controvérsias em relação a isso. Mas as interpretações tradicionais, elas conseguem nos posicionar referente a uma data de escrita dessa carta. Então, se nós realmente levarmos em consideração que Paulo foi solto da prisão em Roma e tenha escrito essa carta no transcorrer aí das suas atividades missionárias, então nós podemos atribuir a data de escrita dessa carta nos anos 60. Lembrando que o tratado de Lucas, conhecido como Atos dos Apóstolos, encerra-se com a prisão de Paulo em Roma. Acredita-se que Paulo tenha sido solto, e assim foi possível novamente ele continuar suas viagens missionárias. Dessa forma, Paulo poderia ter passado ou passou pela Macedônia e aí ele escreve essa carta. E isso é datado aproximadamente dos anos 60. As controvérsias, elas existem, são levantadas o tempo inteiro para tentar mostrar datas diferentes em relação a isso. É sugerido que Paulo tenha sido martirizado no ano 64, logo a carta poderia ter sido escrita aproximadamente ali no ano 62, porém, como nós vamos ver na segunda carta a Timóteo,
O martírio de Paulo é considerado ou é datado no ano 67 por um grande historiador e pensador, pai da igreja, Eusébio de Cesareia. Eusébio, ele demonstra que a morte de Paulo ocorreu no ano 67. Se esse historiador aponta essa data, nós não podemos aceitar a data do ano 64 como sendo o martírio de Paulo. E esse apontamento dessa data do ano 67 demonstra que primeiro Paulo estava solto e mandaram buscar Paulo sob a acusação de que Paulo havia incitado os cristãos a atacarem fogo, a atearem fogo em Roma, e manda prender novamente. Por isso, acredita-se que a carta tem uma data do ano 60, porque foi bem no início da soltura de Paulo da prisão de Roma. Existem outras propostas, mas nós não vamos levar em consideração. Apenas vamos apontar, então, a data do ano 60. Em relação ao destinatário, a carta também é bastante clara em nos mostrar que é uma correspondência particular, dirigida a Timóteo, e que Paulo se posiciona ali como um mentor, ou como ele faz um mentoreamento, pastoral, orientando Timóteo a forma como ele deveria proceder no seu trabalho como pastor de igrejas, como um superintendente de igrejas. Claro que também aí existe uma controvérsia, porque alguns estudiosos, eles querem acreditar que essa carta é um pseudônimo. E acredita-se, esses estudiosos, que a carta ela tem um objetivo de enaltecer a liderança da igreja, as autoridades da igreja, e colocar os indivíduos, cada um, dentro dos seus respectivos lugares. Acredita-se então, esses críticos, que a carta ela tem um cunho muito mais doutrinário, religioso, do que um mentoreamento orientador cristão para Timóteo. Porém, como já foi dito, não é a nossa objetividade discutir as controvérsias, mas tentar apontar um caminho para refletirmos a respeito da carta, do destinatário e do alvo dessa carta. Então, uma das críticas que é levantada para mostrar que não foi para Timóteo é sobre a expressão "a graça seja convosco", encontrada no final da carta, no capítulo 6, no versículo 21. A graça seja convosco. Essa pluralidade, então, suscita aí, em alguns críticos, a possibilidade da carta não ser direcionada apenas para Timóteo. Porém, é fácil refutarmos essa crítica, porque a carta ela é repleta de indicações diretas para Timóteo. Se nós formos no capítulo 1, no versículo 18, nós vamos encontrar a expressão "ó filho Timóteo". Se formos em 1 Timóteo também, capítulo 3, versículo 14, nós vamos encontrar: "Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve." Também Paulo diz: "Ninguém despreze a tua mocidade." Está lá no capítulo 4, versículo 12. No capítulo 5, versículo 23, ele diz: "Não continueis a beber somente água." Ou seja, nós encontramos direcionamentos
diretos para Timóteo. Dessa forma, tentar negar que o destinatário é Timóteo é bastante complexo. Por isso que nós continuamos a olhar para essa carta, tendo ela o destinatário Timóteo. Deus abençoe a todos, espero ter podido contribuir de alguma forma.